na aula gravada, que o Zoom cortou. Eu não sei se eu mencionei. Eu ia tirar umas curiosidades aqui, que eu fiz questão de ir lá nesses sites oficiais da saúde auditiva aqui. O que é verdade, o que é mito. Aí são algumas curiosidades. Depois eu vou deixar à disposição de vocês lá os slides. Vocês deem uma olhada lá, tá? Fone de ouvido, né? Quem tem usado muito. Se ele realmente prejudica a audição ou não. Se o fone de ouvido pequeno, aquele só de ponto que a gente coloca, se ele atrapalha mais ou não. Aqui colocou que não, tá? É só mito. Ambos atrapalham da mesma, prejudicam da mesma maneira. Está concentrando um volume que era para estar espalhado. Imagina você pegar um mesmo volume e colocar numa caixinha de som em cima da mesa. Até a mesa vai vibrar um pouquinho e vai espalhar no ambiente todo. Tem muita coisa para absorver essa energia. Agora você imagina você colocar num fone de ouvido e concentrar isso só no seu ouvido, numa cavidade pequenininha, você vai concentrar toda aquela energia. Então, grande parte daquela energia não vai dissipar no ambiente e vai concentrar nos tímpanos. Por isso que prejudica tanto, tá? E os dois prejudicam, né? O grandão aqui, ele é bom quando você tira ele um pouquinho do ouvido, assim, tá certo? Ele prejudica menos, tá certo? Bem, então eu falei um pouquinho sobre ondas mecânicas, tá? E vou falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. E já vou pular pro meu experimento de física, tá? Eu vou passar um roteirozinho para vocês, tá? Eu não vou esperar a plataforma voltar ao ar, não. Eu vou. Ô, Carlos, você me Oi. aceita, por favor, Oh, pelo perdão, computador? amigão. Aí Obrigado. eu que agradeço aí. Eu vou passar para vocês o roteirozinho, tá? Ele é muito simples, você faz sozinho, né? O experimento. Tem experimento que você precisa de alguém para te dar uma forcinha ali, alguém. Mas eu vou tentar selecionar aqueles que você não precisa de ninguém por enquanto, tá? E é tranquilo demais de fazer. Então, vou falar um pouquinho aqui da teoria de ondas eletromagnéticas, só para a gente ter uma noção melhor de que qual campo, qual área que a gente está entrando, tá? Ondas eletromagnéticas, nós estudamos o ano passado um pouquinho de óptica, de espelhos e lentes. Falamos um pouco de luz, falamos de cores, do arco-íris. É radiação. A luz que está emitindo da sua roupa aí, do ambiente, de tudo que está em sua volta, tudo que você percebe em sua volta, essa luz que está chegando até seus olhos é radiação. A gente tem mania de achar que radiação é aquela coisa, só aquela coisa maligna, né? Só aquela coisa que tá, que vai sair um câncer ali de uma hora para outra. Não. Radiação é um tipo de onda diferente daquela que a gente estava analisando antes, bem antes, que era uma vibrando em uma direção apenas, né? Só na vertical aqui, por exemplo, propagando na horizontal. A onda eletromagnética ela é um pouco mais complexa, não vai entrar nos detalhes aqui, mas ela é uma onda que oscila, que movimenta em mais de uma direção. Tem uma aqui que é vertical e tem outra aqui que é horizontal, ó, né? Então tem mais de uma direção, é como se fosse mais de uma onda, tá vendo? Na verdade, são várias, né? A gente está simplificando aqui, mostrando só duas, para mostrar que tem mais de um tipo de onda aqui. E ela é formada por campo magnético e campo elétrico que a gente vai estudar, por incrível que pareça. A gente vai estudar no segundo ano. Isso é um conteúdo de terceiro ano, tá? É um conteúdo que vocês vão estudar e o terceiro ano também. Porque eles mudaram o segundo e não mudaram o ensino médio. O novo ensino médio não mudou o terceiro ano ainda, mas mudou totalmente, radicalmente o segundo ano, tá? Então nós vamos estudar essas variações aqui, essas energias aqui, tá? Esse campo magnético, esse campo elétrico, tá? A gente depois vai entender melhor como que se produz uma onda dessa, mas por enquanto a gente vai só dar alguns exemplos de ondas eletromagnéticas, que são radiações, né? A luz, gente, é só uma delas, tá? Então eu tenho é, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas. Eu quero mostrar uma, um espectro aqui um pouquinho mais complexo, tá? Eu acho que dá para ir pulando aqui. Depois eu volto aqui. Eu tenho várias formas de representar isso aqui.
Essa aqui é uma das que eu gosto, ó. Se você pegar aqui, ó, na luz visível, que é essa regiãozinha aqui, ó, colorida, as 7 cores lá, né, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são as 7 cores do arco-íris, né, que não nos fazem um mal. Essa faixazinha é uma onda, ó, tá representada aqui, ó. Aí vamos pegar ela como referência, que é o que a gente consegue enxergar. Bem, depois dela, só vem ondas que vibram mais, ó, e cada vez mais, ó. Aí vamos olhar quem são elas. Ultravioleta, raio-x e raio gama. Então são radiações bem mais. Aí sim, se eu, exposição à ultravioleta excessiva, eu posso ter um câncer de pele. Por isso que eu tenho os filtros de ultravioleta, né, os protetores solares. O raio-x, que eu não posso abusar, né? E o raio gama, que tem uma energia ainda maior, e tem outras energias maiores aqui, que vibram mais. Essas sim são capazes, dependendo da exposição aí, gerar um câncer, sim, alterar, é, prejudicar o comportamento de uma célula e ela virar um tumor. Antes eu tenho o infravermelho, que é o calor, nada mais é do que o calor. Ah, infravermelho, não tem nada de complicado. O calor, né? Você percebe que você tem uma certa, você tem uma temperatura aí, ó. São 36,5, né, que a gente vai medir depois. Então, é, você tem uma temperatura aí corporal de 36,5, se não tiver com febre, né? Isso, se você emite calor, na hora que você chega num lugar que tem muita gente, um ambiente fechado, você percebe que tá aquecido o lugar. Cada pessoa é como se fosse uma fontezinha de calor, né? Você tem uma coisa que não está tendo aglomeração direito, né? Não está nem sabendo o que é isso mais, né? Então isso aqui é calor infravermelho, micro-ondas, né? Tem gente que usa, né? Não só para relógio, mas usa. Eu uso para fazer pipoca só. E tá vendo? Quase você já não vê a onda. A onda é tão longa que você já quase não vê, ó, tá? Aqui nem se fala, né? Ondas de rádio, você nem vê a onda direito, né? Mas existe uma onda que vai demorar a fazer uma cristazinha, assim, uma parte mais elevada, custar formar mas vai. A frequência é muito baixa. Então essas aqui são as de frequência baixa e essas aqui são as de alta frequência, tá? Então são tipos de ondas, tá? Eu tenho outras maneiras de representar aqui. Quer ver? Essa aqui eu não gosto muito não, mas eu tenho esse aqui, né? As de baixa frequência e as de alta frequência. As que vibram menos, oscilam menos, ó, sobe e desce menos, e as que sobem e descem mais rápido, tá? Aí eu tenho raio-x, ultravioleta, geralmente eu me protejo usando protetor solar ou óculos. O óculos escuro que de fato consegue filtrar é muito importante, todo mundo deveria usar. O celular ultramoderno está aqui na faixa do. Está entre o micro-ondas e as ondas de rádio. Ele é considerado micro-ondas, está por aqui, tá? Com a frequência que a gente utiliza hoje, ainda mais passando para 5G, né, 5000, ele tem uma radiação ainda mais próxima do micro-ondas aqui e vai aquecer e vai carregar uma radiação maior, né? E outras aqui. Então tem vários exemplos, tá? Essas aqui elas propagam sem a presença de matéria. Tá vendo que as coisas vão andando e vão ficando mais claras. Lá no início, se não me engano, foi Arthur que perguntou: "Ah, mas não tem movimentação de massa?" Não, não tem, tá? Não tem. Mas lá nas ondas mecânicas, nas primeiras que eu estudei lá, corda, aquelas que eu brinquei no simulado, que eu ainda vou, no simulador, que eu ainda vou voltar lá, enfim, elas precisam da corda para propagar, precisa da água para ter aquela onda, precisa do ar para propagar o som aqui, né? Essa fala aqui. Mas essas ondas, elas não precisam, elas propagam no vácuo, na ausência total. Qualquer uma dessas aqui consegue propagar na ausência total, tá ok? O meio, se estiver mais denso ou menos denso, pode influenciar, mas ela não deixa de propagar, ok? Então é só para ter uma noção de algumas aqui, tá? De algumas ondas aqui, tá? Bem, esse aqui que é mais tranquilo de analisar, é micro-ondas, ele tem uma afinidade. Por isso que o celular prejudica a gente, que ele está nessa faixa aqui. O micro-ondas tem uma afinidade muito grande por água, né? Se eu colocar um alimento seco e um alimento mais molhado, que tem um molho, alguma coisa assim, você vê que ele aquece rapidinho. Você colocar uma coisa mais seca, uma farofa, uma paçoca, um arroz, você vê que ele estrala e não aquece tanto,
né? Então, os alimentos que são mais úmidos, um feijão, uma Legal. lasanha, uma pizza, aí vai falando. Aí sim, vai aquecer com maior facilidade, porque tem mais água na composição. E nós temos Ô, Carlos, muita. por que Oi. que quando a gente está no micro-ondas, o povo fala que quando a gente está esquentando alguma coisa no micro-ondas, o povo fala que não é bom a gente ficar na frente dele. Não, não Por é qual bom. motivo? Não é bom de jeito nenhum, cara. Primeiro, porque você pode observar que na porta aqui do micro-ondas tem uma telinha. A telinha é tentando barrar a onda. E eu vou explicar o que, que seria isso. E o segundo ano vai tratar isso no próximo capítulo de ondas, inclusive. Né? Geralmente a gente trata isso no final do ano, cara. Então, ele tem uma telinha na porta do micro-ondas, vocês podem reparar, uma telinha com os quadradinhos. Qual que é o objetivo? Impedir que a onda passe. Aqueles quadradinhos, eles têm uma distância, um diâmetro, um lado, né, uma largura específica, tá? Por exemplo, para barrar determinada radiação. Então, como que eu sei qual que deve ser o quadradinho certo? A gente tem que olhar qual que é a distância de um ponto mais alto desse até o outro mais alto, ou um vale até outro vale, ou de uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale. Se isso aqui for próximo tem que ser um tamanho. Se for próximo daqueles quadradinhos que tem aqui na telinha do micro-ondas, a onda vai passar. Então tem que ser uma distância menor para impedir a passagem da onda. Mas o problema é que não veda completamente, acaba escapando um pouco. Tem gente que faz um testezinho, coloca uma maçã em cima, aqui bem aqui pertinho da porta, aqui em cima ou na frente aqui, para ver o que, que acontece. Vocês perceberam que a maçã, quando você corta ela no meio, rapidinho ela oxida, ela escurece? Então, se você colocar ela aqui e ela fizer isso, enquanto você está fazendo uma pipoca ali de 2 minutos e meio, em média, você vai ver que o vazamento, existe um vazamento, por isso que é bom ficar longe. Né? Espera-se que não seja muito. Aquela telinha não é para barrar 100%, é para diminuir, mas ficar no raio, ficar numa posição na cozinha que não tem nada na sua frente, um móvel, uma parede, você vai receber essa radiação aqui, ó. Por isso que Assim, Carlos, que é ruim. Pode falar, amigão. tem, tem Oi. essa tela. Oi. Aí tem essa tela, Carlos. Uhum. Aí, tipo assim, aí vamos supor que a onda consegue passar, mas isso não deforma ela, não? Ou ela consegue voltar a ser onda do mexer? Consegue voltar a ser onda do mesmo jeito. Esses orifíciozinhos, na verdade, é para impedir a passagem delas. Então, se eu colocar, por exemplo, a gente chama de obstáculo, na verdade, que seja muito fora do tamanho da onda, desse comprimento, essa distância aqui, a onda é barrada. Se eu colocar uns quadradinhos muito próximo dessa distância, que desse tamanho aqui, ó, uns quadradinhos desse tamanho aqui, ó, desse comprimento aqui, aí a onda vai passar numa boa, como se nem existisse parede, nem existisse porta aqui. Então o que impede a onda atravessar um lugar é a distância entre os quadradinhos, no caso da parede. Uma radiação, um raio-x, passa com facilidade numa parede. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, de uma crista até outra aqui do raio-x, é mais ou menos a distância entre um átomo e outro. Então ela enxerga as passa o, ela Tá. é como se ela enxergasse uma porta para poder passar na parede, entendeu? Oi, Minha net tá caindo e por isso que eu vou ficar com a câmera desligada. tá ok, tranquilo. Então o que que acontece? O raio-x passa numa parede de 50, de meio metro de largura, para você ter ideia, de parede, porque esse comprimentozinho do raio-x aqui, ó, de uma crista até outra aqui, é mais ou menos a distância entre dois átomos. Então ele consegue passar entre dois átomos. É como se ele olhasse para a parede, enxergasse um lugar e falasse: olha, aqui eu passo, entendeu? E o raio-x, para ele não enxergar isso na porta, você tem que colocar uns quadradinhos com a dimensão, né, com um tamanho mais reduzido, menor do que essa distância aqui, ó, para ele não Ô, passar. Carlos, a gente vê também, não é o caso do micro-ondas, mas a gente vê também quando a gente vai tirar raio-x da boca, a gente tem que colocar proteção de chumbo, não é isso? Um colete que é de chumbo? Pois é, e você já fez isso, né? Sim.
Eles te deram o colete do pescoço? Também. Eles são. Quem, geralmente nem todo mundo eles fazem isso. Se você não lembrar, não exigir, na verdade, tem uma espécie de um colete, parecendo que você, quando você quebra o pescoço, né, machuca o pescoço, você coloca um colete no pescoço, que é para proteger essas glândulas aqui, né? Para não ter perigo de da radiação interferir, né, na glândula. Então você usa uma proteção, porque o raio-x é muito denso, né? A distância entre os átomos são menores, aí consegue barrar o chumbo. Só E a isso. gente pensando assim, a gente nem dá tanta importância, né? Depois que a gente vai estudando, que a gente vai ganhando mais consciência Exatamente, dos exatamente. benefícios dela. E, ó, uma coisa que começou aqui e depois eles cancelaram, aqui no PA, ó a altura do PA, na Rua da Glória. No nível que você chegava ali, eu precisei tirar um raio-x lá uma vez, tinha uma sala de raio-x, bem na chegada. Aí eles tiraram essa sala. Por quê? Eu cheguei lá, a sala, e vi que tinha uma sala ali. Eu falei assim, ó, mas eu vou esperar lá fora, eu não vou esperar aqui dentro não. E nem lá fora estava seguro, na verdade. Aí eu lembro que me falaram assim, ah não, tem uma tinta à base de chumbo que passaram aqui na parede, isso aqui. Eu falei assim, não pensei, não vou discutir, né? Mas assim, não barra. Tinha que ter uma camada de chumbo, né? Para barrar. Então eu falei assim, eu vou esperar lá fora. E esperei lá fora e nunca mais eu fui naquele laboratório. E ele nem existe mais. Pode reparar que todos os laboratórios são subterrâneos. Eles têm que ser um nível abaixo da sua chegada, do chão. Então, quando você chega na Santa Casa, você desce uma rampa, é numa salinha lá no fundo. Né? Quando você vai na Clínica da Serra, você vai descer a escada, é numa salinha lá embaixo. Né? E tem que ter uma proteção de chumbo, por quê? Cara, isso aqui não respeita a parede normal, não. Isso aqui para o raio-x, para você soltar um feixe de raio-x no PA, ele chegar no colégio diamantinense, é tranquilo para ele. Que barreira tem? Nenhuma, né? Então, quem está no corredor, quem ficava no corredor ali, estava tomando radiação, estava sendo atingido pela radiação, entendeu? Tanto que quem trabalha com isso é considerado de alto risco, aposenta uns, acho que 10 anos mais cedo. Então, você fala, não, que vantagem, eu não quero aposentar com grande probabilidade de câncer, né? Mas aí você tem uma proteção, tem uma cabine de proteção para quem tira a radiação. A radiação raio-x, a radiação, você concentra ela, né? Então, às vezes, já aconteceu de eu chegar numa sala e aí a pessoa vai receber um raio-x aqui no tórax. E aí a pessoa colocar o colete em você, né, para te proteger, ótimo, procedimento padrão. Só que eu não ficava na linha na direção do raio-x. Então assim, o colete era uma proteção a mais, mas só que o raio-x é tão forte que ele vai bater em você. Aí tem uma chapa que vai receber a luz, né? Na verdade, olha só, imagina só que o raio-x vai vir vai passar pela sua mão e o raio-x vai ficar preso na estrutura óssea, que ela é densa, igual chumbo. E o resto, que é carne, gordura, não sei o que mais aqui, vai passar assim, como se não fosse nada. Aí essa parte que atravessa, bate na chapa lá atrás e queima a chapa. Então, se você for olhar uma chapa de raio-x, a parte que é branca é a parte que não foi queimada. A parte escura, que é a maioria da chapa, foi a parte que foi queimada pelo raio-x. Então, a parte branca, que não, de onde que está a radiação daquela parte branca? Está na sua estrutura óssea. E ela, com o tempo assim, uns 5 10 anos, né, depende da quantidade, ela vai ser absorvida. Mas se você tirar uma radiografia toda semana, cada 15 dias, você vai acumulando radiação naquela estrutura óssea. Porque aquela parte branca da chapa é a radiação que não conseguiu chegar na chapa. Por isso você consegue ver, né? E por isso que você tem que evitar, né? Tem gente, já vi, que quebrou o braço, aí fica uma pressa de tirar o gesso, cada 15 dias faz uma radiografia. Não tem necessidade, né? E a radiografia do rosto, né? Que é muito comum um dentista te pedir, você nunca fazer ela sem a proteção das glândulas aqui, ó. Né? Então, enfim, raio gama é pior ainda. Só que é muito usado, sabe em quê? Alimentação, esterilizar materiais odonto, odonto, odontológicos e cirúrgicos de um modo geral, né?
Essa radiação ela mata qualquer, qualquer tipo de contaminação que pode ter um equipamento ali que foi produzido. E é usado também em grande escala no Chile. Nós estamos querendo usar aqui. Eu não sei se já está usando. Dependia de lei, né, para autorizar. Para esterilizar alimento, limpar o alimento. Entendeu? Esterilizar o alimento. Inclusive na Universidade Federal de Minas Gerais estavam construindo grandes galpões para poder esterilizar alimentos e materiais cirúrgicos. Você tirou o material odontológico ou cirúrgico, colocou no caminhão, você coloca o caminhão dentro do galpão, tira o motorista para você não matar ele de câncer, né? É recomendável que você faça isso, e deixa só o caminhão lá com a carroceria e o alimento ou o material cirúrgico. E aí você fechou o galpão é o que? Eu estava construindo um galpão lá que era 70 centímetros de concreto mais 15 centímetros de aço, né? Para não vazar a radiação. E, e aí o caminhão passou ali, aí eles ligam durante alguns segundos a radiação passando pelo caminhão, faz de conta que é como se fosse uma máquina de Xerox, né? Mas não precisa passar pelo caminhão todo, basta você colocar a radiação no centro e ligar ela, como se fosse uma luz que você acende assim. Você acende durante alguns segundos e apaga. Pronto. Tirou o caminhão, não tem nada radioativo. Ele é tão poderoso, bem mais poderoso que o raio-x, que ele passa, mata o micro-organismo que tiver ali e vai embora. Bate na parede, bate no chão e vai embora. Entendeu? Se bate numa estrutura dessa de aço, é absorvido, fica preso ali no aço, mas ele não torna o alimento radioativo. É difícil passar uma lei dessa no Congresso porque às vezes o pessoal não tem o conhecimento necessário para entender que o alimento ou o material que foi irradiado ele não ficou contaminado. Eles faziam um teste na UFMG de Belo Horizonte com banana. Aí eles pegavam o cacho de banana, cortavam no meio, uma metade eles passavam radiação gama e a outra não. Aí a banana você vê que ela vai escurecendo, né? Até apodrecer por completo. A outra que tinha sido irradiada, ela não fazia isso. Ela ficava durante muito tempo toda amarelinha, sem começar aquela contaminação que o micro-organismo fica desenvolvendo ali. Que é um mosquito que pousa ali, você pode olhar que é sempre umas pintinhas que vão crescendo. E aí não tinha isso, eu achava super interessante. Eu cheguei a ver essa pesquisa lá, ver essas bananas lá. E ela fica. Aí ela consegue, você consegue exportar. O Chile produz bem menos que a gente, na ocasião que eu vi isso era 10 vezes menos do que a gente, mas exportava 10 vezes mais, porque ele lá no Chile pode irradiar. Então irradiar, pensa quantas vezes, quanto tempo que um alimento, gente, né? Agro no Brasil não é tão forte, mas pensa só o quanto que a gente poderia vender. Fica muito tempo no nosso porto, muito tempo atravessando o Atlântico, muito tempo no porto de lá fiscalizando, que a fiscalização geralmente num país de primeiro mundo é mais rigorosa. Então o alimento nosso já perdeu, dependendo do alimento já perdeu. Então é algumas coisas só mais resistentes que a gente consegue exportar. Né? Poderíamos exportar mais se explorássemos mais essa radiação aqui, ó. Beleza? Então tá aí. Beleza? Era só para ter uma noção. Opa, Oi. por que que, por que que, tipo assim, o raio-x passa mais do que, tipo, o infravermelho? O que manda, na verdade, é essa distância aqui, ó. Agora eu vou até falar das propriedades, quer ver? Vou falar justamente das propriedades, de algumas propriedades aqui, tá? Essa distância aqui, deixa eu ver se eu coloquei foi aqui os elementos. Ah, eu tava lá já. Ó, que esse aqui mesmo dá. Essa distância aqui, ó, só dessa partezinha aqui, ó, essa distância, ela é positiva, né? Que eu tinha comentado antes. Eu chamo de amplitude. A distância entre uma crista e outra, eu chamo de comprimento, tá? E essa daqui, eu tenho até um slide mais específico aqui que eu tava mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é uma crista, isso aqui é a amplitude, isso aqui é o que eu chamo de vale, né? Aqui.
E o que eu chamo de comprimento de onda? Ou eu chamo isso aqui de comprimento de onda daqui até aqui, né? Que é uma onda, tem meia crista aqui, um vale completo, e aqui meia crista. Então, meia crista com meia crista vai dar uma crista inteira. O que é um comprimento de onda? É o menor pedaço que eu falo assim, não, isso aqui é uma onda. Por que é uma onda? Porque tem uma crista completa e tem um vale completo, certo? Isso que eu chamo de comprimento de onda, que é isso aqui. Ó. Então tem que ter um vale completo e uma crista completa. E isso você consegue ou de uma crista até outra, ou de um vale até outro. E é justamente essa grandeza, que muita gente não dá importância para ela, que determina quem que vai conseguir quem que vai conseguir atravessar ou não uma parede ou o que for. É essa distância entre duas cristas, ou dois vales, tanto faz, que determina. Então, no raio-x já é da dimensão da distância entre dois átomos. A gama, então, nem se fala. Né? Essa daqui consegue passar em qualquer lugar, entendeu? Então a distância é muito pequena mesmo, entendeu? Se a distância é bem menor do que a distância entre dois átomos, de uma parede, por exemplo, fica mais fácil de eu passar, porque às vezes eu passei numa camada, mas não passo na outra. Mas se eu sou muito pequenininho, a minha probabilidade é de passar em várias camadas, até achar uma camada que eu vou bater nela. Por isso que lá na UFMG eles colocam 15 centímetros de, de aço, depois de 70 centímetros de concreto especial, né? Concreto comum que a gente usa em casa, não. Pra quê? Pra aumentar a probabilidade de uma hora esse raio bater num átomo. Quando você bate no átomo, você para. Aí não tem jeito não, né? Aí você para. Então, o que determina qual que é a maior... não precisa ir longe, não precisa falar de radiação, não. A gente pode falar de um fisioterapeuta que vai colocar aqueles... tem um aparelho de frequência que ele coloca para poder emitir algumas ondas, para massagear algum músculo que lesionado, não sei se alguém fez fisioterapia aí. Então ele controla qual vai ser o comprimento da onda para saber se vai atingir um músculo mais interno ou mais externo. Aí é mais profunda essa lesão. Então eu vou fazer um comprimento de onda menor para ele entrar mais na pele. Ou não, isso aqui é uma lesão mais superficial. Então ele vai diminuir um pouco, aumentar um pouco o comprimento de onda para a onda não entrar muito. Então se a onda for muito pequena, ela entra muito na pele. Entendeu? Se ela for maior, ela entra menos na pele. Então para você não é massagear, não atingir o músculo errado. Né? Então é muito interessante a aplicação dessas, é, dessas ondas aqui. A que o fisioterapeuta usa, obviamente, é uma onda de menor energia e maior comprimento de onda. A gente vai falar disso depois. Beleza? Sanou aí mais ou menos? Entendi, Carlos. Obrigado. Bem, eu vou usar esses últimos 8 minutinhos para falar um pouco ainda de teoria, tá? Aí depois na aula prática a gente emenda, né, parece que não teve nenhuma objeção, a gente emenda um link no outro, que a próxima aula é minha também. Essa aula eu expliquei mais ou menos por alto que a gente está a direção está discutindo, mas eu sugeri que cada etapa ficasse um professor, né? Como colocado no meu horário, então resolveram colocar para começar. Então, um semestre é física, uma etapa é física, perdão, uma etapa é química e outra etapa é biologia. Aí vai ter os experimentos. Como eu tenho alguns experimentos que dá para fazer de boa em casa, eu falei que não tinha problema nenhum eu começar com a disciplina, tá? Bacana seria Eric ficar por último, que aí no ritmo que tá vacinando, eu acredito que aí na terceira etapa vai, se Deus quiser, vai estar todo mundo fazendo ela dentro do laboratório, beleza? Então vamos lá. Eu vou ensinar como é que faz as contas, mas é uma prática. Essa primeira prática, que é referente ao primeiro capítulo, não é uma prática que dá para resolver numa aula, não. Tá? Então não preocupa, não. Tá? Que não é coisa para resolver numa aula só, não. Mesmo que fosse presencial. Tem umas continhas, tem uma forma de fazer o cálculo direitinho lá que eu vou discutir. Bem, até agora eu só falei uma coisa: a natureza da onda. Ondas mecânicas, né? E ondas eletromagnéticas. Né? Citei vários exemplos aí.
Agora eu vou falar quanto à forma que ela se propaga. Quando ela fica vibrando na vertical, mas propagando na horizontal, opa, vamos tentar achar um simulador aqui, eu acho que é melhor. Opa, teve um enganozinho aqui. Já resolvi. Então, vamos aqui, isso aqui é cinemática, aqui ó, vamos pensar em um pulso aqui, vamos zerar esse negócio, vamos colocar ele lento, vamos colocar um pulso e vamos tirar a resistência. E vamos mandar um pulso aqui, ó, tá? Ele está movimentando na vertical, pode ver que a onda está subindo e descendo, agora desceu. Né? Ela vai bater aqui e vai voltar para cima. Então a movimentação ela é vertical, tá? Mas a propagação, ou seja, para onde ela está indo? Ah, está indo da esquerda para a direita. Quando ela bate lá, ela volta, ela vem para a esquerda. Então ela propaga na horizontal, entendeu? Mas ela vibra, ela movimenta mesmo, é na vertical, né? Ela está subindo e descendo aqui. Então quando ela faz isso, tá? Eu falo que ela tem um movimento transversal, uma forma de propagação ela é uma onda transversal, tá ok? Uma onda transversal, beleza? Ela é uma onda transversal. Agora, só isso que você tem que saber, tá? Então, quando eu pego uma corda e movimento ela para baixo e para cima, eu faço uma onda numa água, jogo uma pedra, você vê que sai uma ondinha, isso é onda transversal, tá certo? E eu tenho um outro tipo de onda que é a longitudinal, tá certo? Meu simulador fechou, que eu vou abrir ele. Esse transversal, o longitudinal, o exemplo vocês já viram aí que foi a mola, tá? Então vou colocar aqui o exemplo é mola, tá? Então, exemplo aqui seria uma mola. Vou pegar uma massazinha conhecida aqui, vou colocar aqui. Aí, o que está acontecendo? Tá? Vou tirar. Tem atrito? Não tem atrito. Vou fazer esse negócio mais lento. E eu não estou vendo atrito aqui não. Tá. Tá na terra. Eu vou puxar isso aqui. Quando eu puxo isso aqui, ó, faz um movimento como se fosse uma onda. Vai lá em cima, lá embaixo. É como se fosse uma crista. Aí ela vai lá embaixo, um vale. E ela vai ficar repetindo isso. Então isso aqui é um movimento de onda, tá? E ela tá propagando e vibrando na mesma direção. Todo mundo visualizou isso? Percebe isso? A diferença? Uma coisa é você pegar uma onda que vibra numa direção. Nó, que trem vai cair desse. Tira o amortecedor. Tira oscilador? Não. Vira bagunça. É um pulso lento, beleza. Manda um pulso, movimenta na vertical e propaga na horizontal. O movimento é na horizontal, beleza. A minha mola não, ela faz as duas coisas na mesma direção. E quando eu dou um berro aqui na sua direção, né, alguém dá um berro na sua direção, que não seja na direção, mas que alguém produz um som, o som faz isso aqui, ó, que a mola está fazendo. Ele empurra o ar. Aí o ar que está lá no seu tímpano vai movimentar na mesma frequência. Então isso aqui eu chamo de longitudinal. Ao longo da mesma direção, existe tanto a vibração quanto a propagação. Então, o que está acontecendo aqui na verdade é justamente isso. Ó. Ele está dando um exemplo de onda longitudinal da mola. Que você põe para poder oscilar. Ela faz as duas coisas da mesma direção. Propaga e vibra. E a outra não. Né? Ela sobe e desce, mas ela sobe e desce andando para a direita. Ou então sobe e desce andando para a esquerda. Ok? Então é só questão de conceito. Beleza? Essa tem crista, Carlos, e vale? Essa Tem. longitude. Tem. Exato. Boa pergunta. Ótimo. Tem. Só que é o seguinte. Quando você empurra a mola, né? Você empurra a mola como se fosse uma fila, né? Desculpa o exemplo, quando você vai empurrar alguém, tá numa fila, né? Não se faz isso, né? Só exemplo.
Você empurra o pessoal na fila, você junta o pessoal acha ruim, empurra o da frente. Então você vai criando regiões que estão mais apertadas e regiões que estão menos apertadas. Quando você empurra a mola, ela estica, né? Então fica mais espaçada que menos espaçada. Mais espaçada, menos espaçada e assim por diante. À medida que eu vou falando, as moléculas do som acontece a mesma coisa. A hora que eu falo, as moléculas são empurradas, então fica regiões com moléculas mais densas e menos densas. Aí eu faço o quê? Eu faço uma representação, tá? Tá quase acabando, vocês voltam no mesmo link aí, por favor. Eu faço uma representação. Se eu fosse representar isso aqui, eu ia fazer isso aqui. Essa parte aqui eu poderia chamar de vale e essa daqui de crista. Aí depois repetiu, vale, crista, vale e aqui teria uma crista. Ué, cara, mas não tá subindo e descendo igual lá naquela onda lá que é mais fácil ver uma crista e um vale. Não, não tá. Mas eu represento como se isso aqui fosse um tipo, uma parte da onda e essa daqui outra. Então o que é uma onda completa? Partes que se repetem. Esses dois aqui, ó, repetiu aqui e iria repetir aqui de novo se eu continuasse desenhando. Então o que representa uma crista e um vale aqui, a gente representa. Aqui é como se a gente fosse mais fácil ver, né? Chamar essa parte alta de crista e chamar essa parte baixa de vale, né? E aqui eu tenho que representar uma delas eu vou chamar de vale e a outra eu vou chamar de crista. Então, só para fechar a ideia, tá? Então eu falei de um tipo de onda, natureza eletromagnética ou mecânica, né? É diferente uma coisa de falar de radiação, falar de som, falar de corda, falar de água, né? Falar de mola oscilando, isso é uma coisa. Falar de radiação, que é onda eletromagnética, a mesma coisa que radiação, é outra coisa, né? É outra coisa. E eu ouvi uma coisa bacana demais aqui, por favor, Otávio, que a proposta da ciência é justamente essa, ela te perturbar e, como a onda faz, a onda é uma perturbação. É te perturbar e fazer você passar a olhar as coisas de forma diferente. O pessoal fala, Carlos, eu vou usar isso pra quê? Bem, às vezes você não vai usar isso de forma específica, entendeu? Nossa, se alguém já pediu para eu poder usar conhecimento de física, de cinemática, nossa, uma vez eu fiquei fã. Olhei, analisei uma situação de trânsito, de um acidente. Eu falei, ah, isso que trem massa. Igual perito costuma fazer, né? Para tentar entender o que aconteceu com o movimento dos carros ali, para que ficasse naquela configuração, e, né? O que aconteceu para ter aquele acidente. O bacana é que era um amigão meu e o perito tinha colocado uma situação e aí eu questionei e falei para ele procurar um outro perito, que eu não sou, né? Mas eu falei o que o outro perito tinha que analisar. Eu fiquei fã da situação. Não tinha acontecido nada do que o perito tinha falado. Eu achei super legal, entendeu? Eu falei que o outro. Não, é muito massa. Deixa eu parar de falar, que senão a gente empolga, né? É muito massa a presença da ciência de um modo geral, né? Da física que eu vou falar aqui, no dia a dia, na prática. E eu acho assim, interessantíssima que eu já dei aula de radiação para o pessoal, para os técnicos de radiologia, uma ocasião aqui em Diamantina, e a ideia que o pessoal tem de radiação é muito engraçada, de certa forma. Né? Fica parecendo como se fosse uma gripe, um vírus, um coronavírus. Eu vou espirrar aqui e vou mandar a radiação para tudo que é lado. Pensa num laser. Se a sua radiação é uma que não está concentrada igual o laser, o raio-x está mais ou menos concentrado. Ele tem um cone assim que direciona ele, né? Então ele vai pegar aquela região. Você pode estar aqui, ó. Não vai ter nada, uma radiação como o raio-x, o raio gama, que vai refletir essa radiação. Não vai ter. Então você está ali de boa do lado, né? Agora, se você estiver na direção deles, acabou. E não é uma coisa que espalha, entendeu? É uma luz direcionada. Agora, se você pegar uma lâmpada, como eu falei que eles vão fazer lá na esterilização do caminhão, pegar uma lâmpada e acender, ela ilumina a sala toda. Então, aonde está indo luz, você está recebendo a radiação. Então, quem estiver dentro do galpão, naquele momento que a lâmpada acender, como se fosse uma lâmpada, né, uma fonte de radiação, na verdade, vai receber radiação. Vai sair de lá verde, né, com câncer, morrendo.
entendeu? Igual o acidente Ô, em Carlos, mas Goiânia. essa radiação, uma das formas de conter ela é usando, igual, por exemplo, colete de chumbo, esses No negócios, não caso é da isso? radiografia, sim. No caso da radiografia, sim. Agora, a gente vê em alguns filmes interessantes, mas o pessoal entrando com aquela roupa que serviria para o coronavírus, né? Para um vírus que. Para um vírus, né? Para uma bactéria. Aquela roupa toda de astronauta. Para radiação, num lugar que está radioativo, como lá em Goiânia, o Césio. Fugiu aqui. Que eles acharam Césio radioativo, ativo ainda, que estava brilhando, eles falavam que estava brilhando, mas a frequência da luz não é uma frequência que a gente enxerga, mas que era um pó, entendeu? Que tinha um certo brilho, entendeu? Então assim, a radiação estava fortíssima ali. E teve gente que morreu na semana, que morreu poucos dias, teve gente que demorou um pouco mais, depende da exposição. Ali eles levaram um pouco do césio na pele, no corpo, na roupa, para dentro de casa, para dentro das suas casas, que o pessoal que estava brincando com essa radiação lá. Então, assim, aí é diferente. O cara é uma lâmpadazinha acesa mandando radiação para tudo que é lado. E uma radiação invisível, né, que você não enxerga. Então, que é uma frequência que não está dentro do visível, você não percebe. Então, foi Um lugar para ter radiação mesmo é Chernobyl, né, Carlos é, Magno? aí foi uma tragédia isso aí. Eles enterraram o pessoal tem que ser em covas de concreto, caixão de chumbo, é, dentro de container. É rigoroso o jeito que você tem que enterrar a pessoa. Lá que tem como você visitar, só que é muito difícil você, por exemplo, dá para você poder ir, mas é muito complicado para você poder ir. E lá dentro, nossa, é muito complicado. Tem área lá que eles não deixam nem você olhar para Não, ela direito. não precisa ir nem longe, Muito não. complicado. Eu já entrei no centro de tecnologia nuclear da UFMG durante a graduação nossa, isso é engraçado demais. Tem lugar que você não pode nem pensar em chegar. Nem pensar em chegar. E olha que lá é a radiação pequena, não é uma usina, né? Não é Angra 1, Angra 2, não é uma usina. E é energia para estudo só. É muito pouca, que não abastece. Se fosse comparar com uma usina de produção de energia elétrica, não abasteceria a própria universidade. Né? É coisa para pesquisa só. E tem um controle absurdo. Essa proteção toda não é só para radiação não sair. Em caso de guerra, o primeiro local que geralmente é bombardeado são esses locais nucleares para ter vazamento e matar a população em massa, entendeu? Então evita isso porque não é qualquer avião que você vai jogar lá, igual nas Torres Gêmeas, que vai conseguir quebrar o lugar, né? Então os 70 centímetros de concreto mais 15 de aço é para proteger quanto a isso. Né? E o lugar tem que ser muito firme. Quando eu estava na graduação, para construir os galpões, eles estavam soltando dinamites em alguns lugares e medindo a vibração do terreno para ver se o terreno era firme. Então tem toda uma logística aí, mas enfim. Então eu falei sobre a natureza e sobre o jeito de propagar. Aí tem algumas especificidades aqui que eu vou só comentar para falar que não é muito cobrado, mas unidirecional. É a corda. Olha só, vibra numa direção só, tá certo? Bidimensional. A corda, a água, perdão. Imagina você jogar uma pedra dentro da água. A onda espalha em mais de uma direção. Né? Ela espalha, é, não é só a corda, que é só naquela direção que eu emiti o pulso. Não, vai sem mais. E tridimensional são as ondas sonoras. Porque quando eu jogo uma pedra na água, a onda é só naquele plano da água. Né? Quando eu falo, quem está em cima, embaixo, do lado, atrás, está percebendo. Então são nas três direções. Todo mundo que estiver dentro da sala, seja pendurado no telhado ou deitado no chão, vai me ouvir. Por isso são três direções diferentes, é tridimensional. Beleza? Bem, eu falei quanto à natureza, tá certo? Eu falei que tinha três classificações aqui. Quanto à natureza, eu falei direção e quanto à energia de propagação. Isso aqui eu vou entrar em detalhes mais à frente, beleza? Não vou lá no terceiro tópico não, que complica, beleza? Bem, galera, eu vou voltar então pro pêndulo, tá?
Eu vou voltar para o pêndulo simples aqui, tá? Agora eu vou para o pêndulo, né? Vocês viram aqui um cara que estava oscilando, oscilando numa certa direção aqui, tá vendo? Agora eu vou lá pro pêndulo, vou deixar isso até arrebentar. Então vamos lá pro pêndulo. Pêndulo, pêndulo. Aqui tem o seguinte, vamos zerar esse negócio todo aqui. Não vamos trabalhar com atrito zero, vamos colocar um cronômetro aqui. E agora eu vou medir de forma mais precisa aqui, só para chegar na fórmula, tá? Eu vou chegar numa fórmula aqui, ok? Eu vou chegar numa fórmulazinha aqui, tá? Eu vou chegar numa fórmula que vai ser usado no experimento, beleza? Já mudou a aula já mudou a aula. Tá certo? Experimento. Vou passar o roteirozinho bonitinho para você seguir o roteiro, tá? Então tá aí. Esse aqui eu preciso saber o seguinte, esse negócio que fica oscilando aqui, ó, depende do que? Será que se eu mudar a massa disso aqui, vai mudar o período, o tempo que ele gasta para ir lá e voltar? Porque o período é o tempo que eu gasto, tá? Para produzir uma onda completa. O que é isso? Para produzir essa crista e esse vale, eu preciso de um tempo fixo. Por que agora é interessante eu definir o tempo? Mas lá no movimento circular uniforme eu também defini o tempo. Porque você sabe o tempo que dá uma volta completa num círculo? Ué, pronto, eu já entendi tudo. Não preciso saber quantos. Não precisa dar 2, 3, 4 voltas para me entender, não. E aqui a onda já fez uma crista? Já fez um vale? Pronto, quanto tempo que gastou para fazer isso? Suficiente para entender a onda. Agora, se eu for esperar, para que eu esperar ela fazer outra crista, outro vale? Outra crista, outro vale. Se eu entendi uma crista e um vale, que é o comprimento de onda, ótimo. Eu já entendi tudo que eu precisava do meu pêndulo. Tá? E tá aí meu pêndulo, tá oscilando. Mas o que eu posso variar? Será que se eu mudar a massa, vamos mudar a massa aqui. Tá 1 quilo, vamos colocar meio quilo. Não, primeiro 1 quilo, né? Perdão. Vamos começar em meio quilo. Meio quilo. Meio quilo, meio quilo. Vamos medir o período. Tá, aqui eu tentei medir no olhômetro para vocês verem o tanto que era difícil medir no olhômetro, né? E vou colocar um comprimento fixo. Vou colocar um comprimento fixo aqui de 1 metro. Não preocupe com o comprimento. Vou fixá-lo aqui em 1 metro e vou colocar a massa meio quilo. Ok? Tranquilos? Só que antes, a Anta aqui vai finalizar essa aula para deixar a aula experimental separadinha, beleza? É segundinho.